Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do Grupo A Voz da Palavra de Deus através do WhatsApp, vocês também do Grupo Testemunhos de Deus, vocês que são participantes através do Facebook, do Grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do Grupo Bíblia e Oração, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que a paz de Deus esteja na tua vida, no teu lar, na tua família. Que a alegria que a presença de Deus traz, que a Bíblia diz no Salmo 16, verso 11, que na presença do Senhor há abundância de alegria, na sua mão direita há gozo e paz. Que a alegria do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, como a Bíblia diz em Romanos 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Mais uma vez aqui nessa noite orando, buscando a presença de Deus, passamos agora a meditação da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, depois leremos Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, é uma assombração, é um espectro, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vendaval, acalmou-se a fúria do mar, e veio a bonança sobre aquela embarcação. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 22. Lucas, capítulo 8, verso 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E então partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no mar, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, Senhor Jesus Cristo, estamos perecendo, vamos morrer afogados, vamos ser submergidos pela tempestade, pela fúria do mar.
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança na embarcação. Oremos a Deus nesta hora. Pai eterno, Deus todo-poderoso, tenho lido a tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu te peço, meu Deus, toda vez que eu leio esta palavra, ela traz alegria, ela traz renovação, ela traz bênção para a minha vida. E eu te peço agora, Pai, dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder e autoridade divina para transmitir a tua palavra. Usa-me nesta hora como um vaso de bênção para este irmão, para esta irmã, para este amigo, para esta amiga que estará assistindo através da internet esta mensagem poderosa da tua palavra, Pai. Liberta os oprimidos, liberta os perturbados, Pai. Almas que estão em prisão, em cativeiro, algemadas por Satanás, vítimas de demônios, Pai, encontre a verdade, que é a tua palavra, e a libertação pelo poder do santo evangelho, Pai. Prepara o coração desta pessoa para receber a tua palavra, possa ouvir, possa crer, possa entender, possa compreender, possa obedecer, possa praticar, possa viver dirigido e guiado pela tua palavra, Pai. Esse ensinamento divino, essas pérolas preciosas, esses diamantes divinos da tua palavra, para ensinar o verdadeiro caminho da salvação, da vida eterna para esta pessoa, Pai. E assim ela viverá, ele viverá, meu Deus, uma vida abençoada, feliz, de paz, de alegria, uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida de vitória, e ao final a salvação em Cristo Jesus. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: com Jesus no barco e sem Jesus no barco. Com Jesus no barco e sem Jesus no barco. Em Mateus capítulo 14, 22, eles não levaram Jesus no barco. Os discípulos, eles passaram para outra banda através do mar, na sua embarcação, e não levaram Jesus no barco. Em Lucas capítulo 8 e verso 22, a Bíblia diz que eles levaram Jesus no barco. Eu quero te trazer esta mensagem nesta noite, e o objetivo desta mensagem é transmitir a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que o que vai fazer a diferença na tua vida é você ter Jesus Cristo no teu barco, porque ter Jesus Cristo no teu barco é ter o Criador dos céus e da terra na tua vida, é ter o Elohim, o absoluto, aquele que criou todas as coisas na tua vida, é ter o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso na tua vida, é ter aquele que é onipotente, que pode fazer qualquer coisa, aquele que é onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele que é onisciente, que sabe e conhece todas as coisas, é ter Ele na tua vida para te ajudar, para te auxiliar, para que Ele seja o teu amigo verdadeiro, o teu divino companheiro, que cuida de você no caminho, e o que vai fazer a diferença para a tua vida ser feliz, para a tua vida ser abençoada, para a tua vida ser vitoriosa, é a presença
de Deus à tua vida. Eu quero comparar o barco, a embarcação, com a minha e a tua vida. Oh, como diz o hino evangélico, se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, então o barco é a minha vida, é a embarcação. Desde o dia em que eu disse: Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida, Jesus, cuida de mim, eu preciso de ti. Então a embarcação é a minha vida, é a tua vida, e a presença dele está ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Ele é o amigo das horas boas e é o amigo das horas de dificuldade, das horas de aflição, das horas de tribulação, das horas incertas. E a presença dele que faz a diferença na minha vida. Por isso eu digo, meu amigo, minha amiga, e você pode dizer também, aí onde você está, escutando a pregação da palavra de Deus, quem sabe dentro de um hospital, quem sabe dirigindo o seu carro, quem sabe na sua casa, e você está ouvindo esta mensagem, você pode dizer, como eu sempre digo, a Bíblia diz em São João, capítulo 15 e versículo 5, que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu digo e você diz então nesta hora: Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Jesus, eu preciso de ti. Sem ti eu não posso dar nem um só passo. Sem ti eu não posso respirar. Sem ti eu não posso andar. Sem ti eu não posso falar. Sem ti eu não posso vencer. Sem ti eu não posso trabalhar. Sem ti eu não posso viver. Sem ti eu nada posso fazer. Porém, você pega a sua Bíblia e faz uma viagem bíblica até o livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 13. Ali o apóstolo São Paulo, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós de nós mesmos, na nossa força física, no nosso eu, nós não podemos vencer. Mas se nós temos a presença augusta, santa, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a presença ilustre, divina e maravilhosa no nosso barco, então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós podemos vencer os demônios, expulsar o diabo, expulsar as perturbações, podemos transpor as barreiras, tendo a certeza que Ele está conosco, e as muralhas satânicas, as barreiras, os obstáculos que demônios levantam no nosso caminho cairão por terra, e nós passaremos e venceremos e cantaremos o hino da vitória. Isso é para aquele que tem Jesus no seu barco, que tem Jesus na sua vida. É deste que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8 e verso 37, que nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou, a saber, o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57, a Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele nos dá vitória, Ele peleja por nós. Mas em Mateus 14, verso 22, a Bíblia diz que eles não levaram Jesus no barco. Quem sabe você não tem Jesus no barco, não tem Jesus na tua vida, mas se você clamar na hora do desespero, na hora da angústia, Ele andará
em direção ao teu navio, à tua embarcação. Ele andará na tua direção para te socorrer, para te amparar. Jesus não estava no barco, mas ele estava vendo a situação dos seus discípulos, porque ele era Deus, o Emanuel. Ele sabia todas as coisas, e ele sabia a dificuldade, a aflição que os discípulos estavam passando lá no mar, o seu navio balançando com a fúria dos ventos, com a fúria das ondas, e ali aquele navio parecia que ia naufragar, que ia afundar. Eu creio que aqueles discípulos em desespero, procurando fazer de todas as formas que aquele navio se endireitasse e não submergisse no mar. Mas Jesus então, ele saiu em direção àquele barco, em direção àquela embarcação. Eu quero comparar a fúria da tempestade, a fúria do mar, com as lutas e dificuldades que nós passamos nesta vida, que a Bíblia diz em João 16, verso 33, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu, nós vamos vencer. Surgem tempestades na nossa vida, na hora que nós menos esperamos. A luta bate a porta, a doença bate a porta, o problema financeiro chega, o problema no lar, na família chega. Você precisa estar preparado, você precisa ter Jesus no barco. Quando a luta chegar, quando a dificuldade chegar, você dirá: Jesus, vai na minha frente, me guarda, me protege, me livra deste problema, resolve os meus problemas, supre as minhas necessidades, cura as minhas enfermidades, expulsa os demônios da minha vida. Um certo autor bíblico, um certo homem de Deus, ele disse: quando o diabo bater a porta, não atenda, mande Jesus atender a porta. Se o diabo vier contra o teu barco, mande Jesus enfrentar o diabo, e ele vai pisar na cabeça dele, ele vai expulsar ele, e jamais o teu barco vai afundar. O Titanic, aquele barco construído pela engenharia e inteligência humana, que o criador daquele barco disse: esse barco nem Deus afunda. O Titanic, ele afundou, submergiu no mar, muita gente morreu, mas o meu barco, o teu barco, não vai submergir. Deus está guiando o teu barco, Deus está guiando a tua embarcação, e você vai chegar no porto seguro, na salvação, na vida eterna, na Nova Jerusalém, firme, protegido na presença de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus, ele sabia o que eles estavam passando. Quem sabe gritava: socorro, ajuda aqui, Pedro. Cada um procurava resolver aquele problema da sua forma. Na hora da tempestade, da luta, da dificuldade, você corre para um lado, você corre para o benzedor, você corre acender a vela e fazer promessa para um santo, você corre para lá onde dizem que há uma solução, para ali você vai, para ali você corre. Mas eu quero te dizer: corra para Jesus agora, pede para Jesus entrar na tua vida, no teu lar, na tua família, para mudar a tua situação. Jesus viu o SOS urgente dos seus discípulos, o grito de socorro. Jesus viu a lamentação, os ais, e é que aqueles apóstolos estavam apavorados, assustados, achando que iam morrer afogados, e se fosse no oceano aí Atlântico, virarem comida de tubarão, comida de peixe, e eles estavam então, quem sabe, angustiados, e Jesus começou a andar sobre o mar. Oh, aleluia! Ele venceu a lei da gravidade. Ele estava cumprindo. Jó
capítulo 9 e versículo 8, que diz que o grande Deus, Criador dos céus e da terra, Ele anda sobre o mar. Jó, capítulo 9, verso 8, Ele estava cumprindo, Ele estava mostrando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que a Bíblia diz em São João, capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava dizendo: eu estou aqui, eu sou Deus, eu ando sobre o mar, eu posso todas as coisas, eu faço o impossível nas vossas vidas. A Bíblia diz em Mateus 19, verso 26, que as coisas que parecem impossíveis para os homens são possíveis para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então chama por Ele. E Jesus, Ele foi em direção àquele barco, e ali então Ele chamou Pedro, para que Pedro andasse sobre as águas ali com ele, que Pedro pediu. E porque o horário não permite eu me estender muito nesta mensagem, ali Pedro então andou sobre o mar, mas depois duvidou, foi submergido. Jesus segurou na mão de Pedro, salvou ele da fúria do mar, e eles entraram então no barco. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, fez-se a calmaria, fez-se a bonança naquele navio, naquela embarcação. Quando Jesus entrar no teu barco, que é o teu lar, que é a tua família, vai haver paz. Ou as brigas e contenda da tua família, então elas terminarão, porque a presença de Deus estará no teu lar, na tua família. Quando Jesus entrar no teu barco, você que está doente receberá a cura, você que está oprimido receberá a libertação, você que está nos vícios, no pecado, na prostituição, quando Jesus entrar no teu barco, Ele vai te libertar, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai produzir um novo nascimento na tua vida, e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas em Lucas, capítulo 8 e versículo 22, a Bíblia nos fala que quando Jesus estava naquele barco, Jesus estava dormindo. Quando veio a tempestade, eles foram lá, acordaram Jesus. Eles tinham a presença do dono da bênção no barco. Eles tinham a presença daquele que poderia solucionar aquele problema no barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa do barco. E eles foram e acordaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu a tempestade, repreendeu a fúria do mar, e veio a calmaria, a bonança naquele navio. Mas Jesus estava na popa do barco. Segundo o dicionário Aurélio e segundo a enciclopédia bíblica que eu uso, era na popa do barco é que ficava o timão. Alguns barcos da antiguidade, eles tinham o timão, que era a direção que aquele homem, aquele comandante usava para dirigir aquele barco. Então Jesus estava na popa do barco. O que Jesus quer nos dizer nesta noite? Que Ele quer estar no controle da situação, no controle da tua vida. Muitos aceitam Jesus como seu Salvador, mas não aceitam Ele como seu Senhor. Você tem que deixar Deus ser o Senhor na tua vida, tem que deixar Deus comandar a tua embarcação. Muitas vezes você quer assumir o controle da sua embarcação, então tudo dá errado, então a bênção não chega, então você acaba sofrendo. Eu conheci muitas pessoas que diziam: eu sou dono do meu nariz, eu não obedeço pastor, eu não obedeço igreja, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. E lá adiante quebrava o nariz e voltava com o nariz quebrado, dizendo: Jesus, cura o meu nariz. E tudo dava errado
na vida dessas pessoas. Então, deixa Jesus te guiar, deixa Jesus governar a tua vida. Não faça a vontade da carne, a vontade do seu eu, mas faça a vontade de Deus. Seja um navio, seja uma embarcação guiada pelo grande capitão, pelo grande comandante, o Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele te guiar, e então você verá que tudo dará certo, porque Ele sabe aquilo que é melhor para a minha e para a tua vida. Eu quero orar em teu favor nesta noite, para que Deus te abençoe. Coloque agora a sua fé em ação. Você que está doente, você que está oprimido, você que está perturbado, você que está triste, a Bíblia diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu te digo, como diz o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo Ele fará por ti. 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus está querendo entrar na tua vida, está querendo entrar no teu barco, está querendo entrar no teu lar, na tua família. Estenda o tapete vermelho, recepcione o divino mestre, o comandante que comandará a tua vida, e você chegará até o fim, perseverante na presença de Deus, porque a Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, verso 13, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos orar nesta hora. Põe a mão, se for possível, no local da enfermidade. Então somente creia que Deus vai te curar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te tocar. Como Jesus andou em direção àquele navio, àquela embarcação, aquele barco que estava quase afundando, andou sobre o mar, entrou no barco e resolveu o problema dos seus discípulos. Ele resolverá o teu problema, mesmo que você diga que seja difícil, até mesmo impossível, Ele tem solução. Oremos a Deus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, eu tenho transmitido a Tua palavra, Pai, a Tua palavra é a verdade. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esta pessoa doente, por esta pessoa enferma, por esta pessoa desenganada pela medicina humana, Pai. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o médico divino, Pai. Vai tocando agora na vida dessas pessoas, Pai, repreendendo a doença, repreendendo a enfermidade, restaurando a saúde, renovando as células imunizadoras do organismo, da força, energia e vigor, vida e vida com abundância, Pai. Vai derramando a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que essa pessoa que está hospitalizada na UTI seja curada, seja sarada, Pai, e volte para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa oprimida, perturbada, aprisionada, acorrentada, escravizada, Pai, essa pessoa depressiva, triste, amargurada, desesperada, oprimida por demônios, vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, Pai, ai, tocando agora, queima toda a obra do diabo, queima toda a obra do inferno, queima toda a obra das trevas, o diabo saia da vida dele, ai da vida dela, ai deste lar, ai desta família, larga a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja liberta de toda perturbação, que essa obra de macumbaria seja queimada, seja destruída, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa viciada no cigarro, no alcoolismo, viciada nas drogas, seja completamente
totalmente liberta pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que a porta de trabalho, de emprego, se abra para esta pessoa que está passando miséria, dificuldade financeira, Pai. Dá prosperidade, dá abastância. Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu abençoo os lares, abençoo as famílias, abençoo as empresas deste irmão, desta irmã, deste cristão. Sejam prósperas e abençoadas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que não dorme à noite, vai dormir uma noite de sono tranquilo, de paz, de calma, de serenidade, guardado e protegido pelo teu poder, pela tua unção. É a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que puder, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e assim você estará incentivando a continuidade desse trabalho para abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Desejo a todos uma boa noite de sono tranquilo, de paz, como diz o Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Boa noite a todos, fique na paz do Senhor Jesus.